O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos conta a história dos 10 leprosos que foram clamar por misericórdia diante de Jesus. Jesus estava para entrar num povoado. Como nós sabemos, naquele tempo os leprosos ficavam afastados das cidades, das populações. Essa doença era muito terrível porque tirava a pessoa do convívio social, tirava a pessoa do convívio, de sua família, da sua religiosidade. A pessoa não podia entrar no templo, não podia chegar perto das pessoas, da família, das cidades. Ficava andando a esmo, tinha um sino e quando se aproximava alguém tinha que gritar de longe: eu sou impuro, porque era uma doença muito contagiosa. Então foram até Jesus e clamaram por misericórdia. Jesus então dá um mandato, diz a eles: vai apresentar-te aos sacerdotes. Quem dava o diagnóstico de que a pessoa estava doente e, se fosse o caso de que a pessoa estava curada, era o sacerdote. Então, se a pessoa era acometida por esta doença, o sacerdote dava o veredito, está doente, afasta-se. Se acontecesse dela se curar por algum motivo, ou se não fosse a doença, ela tinha que se apresentar ao sacerdote, que daria outro veredito: está restabelecido ao convívio, oferece um sacrifício e volta ao convívio das pessoas. Então Jesus manda os leprosos irem até o sacerdote. Vai então se apresentar ao sacerdote para que ele dê o veredito de que vocês estão curados. Mas Jesus não tinha dito que eles estavam curados. A fé que eles tiveram em Jesus os levou a ir até o sacerdote. Tem alguns milagres de Jesus que acontecem desta forma, Acontece na fé daqueles que estão realizando alguma obra. Quando Jesus transforma água em vinho nas bodas de Caná, ele manda que coloquem água nas talhas. Depois que coloca água nas talhas, ele manda que pegue uma caneca e leve para o mestre-sala. Ele não disse nada: olha, eu vou transformar essa água em vinho, olha, eu vou realizar aqui um milagre, uma coisa maravilhosa. Mas quando chega lá no mestre-sala, a água já tinha se transformado em vinho. Pela obediência dos servos que levaram a água até ele, o milagre aconteceu. Aqui é a mesma coisa. No caminho, enquanto eles estavam indo para se apresentar aos sacerdotes, enquanto eles estavam indo para se colocar diante dos sacerdotes, imagina o que eles conversavam pelo caminho, Vai falar o que para o sacerdote quando chegar lá? Nós vamos chegar leprosos. Vai falar o que para o sacerdote? Olha, Jesus mandou vir aqui. Fazer o quê? Não sei, ele mandou vir aqui. Não tinha uma lógica humana para que eles fossem até o sacerdote, mas eles foram. E no caminho, um olhando para o outro foi percebendo: olha, suas manchas estão diminuindo. Olha, mas as suas também, as deles também. E eles foram constatando um com o outro, não tinha espelho, Um foi dizendo ao outro: olha, estamos curados. Funcionou.
né? Poderiam olhar para o outro e falar, funcionou, pedimos para Jesus e ele fez um milagre, aconteceu um milagre. Imagina a discussão entre eles, e agora, fazemos o quê? Ué, Jesus mandou ir para o sacerdote, eu estou indo lá falar com os sacerdotes. Eu vou cumprir a lei. E um deles teve uma ideia um pouco melhor. Vamos ultrapassar a lei? Vamos viver da gratidão mais do que da lei? Vamos agradecer Jesus? Quem fez o milagre, os sacerdotes ou Jesus? A lei ou a graça? E aí São Paulo tem diversas cartas onde ele vai falando sobre isso. O que justificou o pecado? A lei de Moisés ou Jesus Cristo? E um deles então disse, eu vou até aquele que curou. Eu vou à fonte da graça. Eu vou agradecer Jesus. E voltou para agradecer. Foi além da lei. Foi generoso. Foi generoso. É tão importante nós termos essa concepção da generosidade e como hoje em dia nós precisamos de viver a generosidade da nossa religiosidade. Nós corremos um grave risco de vivermos do essencial, do mínimo. Eu corro um risco imenso de fazer isso. Eu, Padre Carlos, chegando no final do dia, muito mediocremente, faz aquela conferência na lista, né? Rezei laudes, rezei hora média, rezei ofício das leituras, rezei vésperas, rezei completas. Que beleza de padre! Não, que medíocre de padre. Cumpri uma listinha, foi até o sacerdote. Quer aplauso? Não, vai escutar o que Jesus falou também. Cadê que não veio agradecer? Nós fazemos uma listinha e no final do dia nós fazemos um checklist, abrimos um sorriso e dizemos, rezei, rezei. Não, o amor está na generosidade. O cumprimento perfeito da lei é maravilhoso. Um dia um jovem chegou para Jesus, mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Cumpre os mandamentos. Ah, isso eu já faço, isso é fácil. Ah é, filho? Então vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Aí sim. Foi embora triste da vida porque só queria cumprir os mandamentos. E o sacerdote é fácil. Mas voltar para agradecer Jesus é a generosidade. É a generosidade. Que nós tenhamos um coração generoso. Generoso para com Deus. A generosidade transborda na gratidão. Santo Tomás de Aquino diz que uma gota do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo seria capaz de salvar 1000 mundos. Se Jesus tivesse derramado uma gota de sangue, salvaria o mundo. Mas ele derramou todo o seu sangue. Não fez continha mirrada do quanto nos amaria. Derramou tudo, se deu todo na generosidade. Tenhamos nós também generosidade de coração. Saibamos ser gratos. Nós também vamos escutar de Jesus. A tua fé te salvou. A tua generosidade te salvou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.